Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro de divas das divas, né? Hoje com um assunto que eu acredito que tenha sido o mais pedido, né? Que fala sobre... tudo são polêmicos, tudo né? É polêmico, tudo é polêmico, mas esse vocês vão gostar. Tenho certeza que vai fazer vocês ficarem ligados o tempo inteiro. E talvez até possam participar, enquanto a gente tá aqui, a gente vai plantando umas sementinhas aí, quem sabe até dar o capítulo 2, né? Desse tema, porque já tava... E esse tema acho que dá para fazer vários eu acho que dá para fazer. Então, assim, o assunto vai ser casamento, divórcios, amor, né? Ou a falta dele. Ou a falta dele, né? Então, a gente vai começar falando sobre isso, né? O casamento, quando o amor acaba, se o amor acaba para o relacionamento realmente acabar, ou às vezes a gente se separa amando alguém. Isso é triste, né? Isso também triste, acontece, porque tem outras circunstâncias que nos levam a se separar. Eu também não acho que seja só o fim do amor, né? Mas às vezes uma situação de distanciamento, de o meu projeto de vida é esse, o teu é esse, então a gente vai ter que separar. A gente se dava bem, mas agora são escolhas da tua vida. Eu confesso para vocês que eu passei por uma crise no meu casamento, a crise dos 14 anos. Então, eu estava assim, será que eu... Sabe aquela crise de identidade? Será que eu estou feliz no meu casamento? Será que o meu marido está feliz comigo? Será que a gente está no caminho certo? Será que a gente combina como um casal? Será que eu amo ele ainda? Será que ele me ama? Né, aquela coisa, e aí eu falei, sabe do que? Eu acho que eu vou me separar, né? Eu tava vendo que o meu marido tava também, a gente tava distanciado, aquela coisa de todo mundo trabalhando, todo mundo cuidando dos seus objetivos, e de repente a gente não tinha mais objetivos em comum, né? Aí procurei, né, o meu advogado, conversei com ele, falei, será que é isso mesmo? Vamos conversar, de repente, né? Chamou o Gerson, conversar. E aí quando a gente... Foi um negócio assim... Meu Deus, se eu fosse me separar, eu ia me separar amando, sabe? Eu enfrentei uma crise, que era uma crise mais minha, acho que existencial, talvez, lógico que ele também estava passando por problemas. Então, a gente, naquele momento, se a gente fosse separar, não era... Era aquela coisa, calma, vamos sentar, vamos conversar, vamos... Comunicação. E aí falta, né? Às vezes é o que falta nos relacionamentos. E aí aquela coisa, você tem que dividir as coisas, você tem que não levar tudo com você, mas porque o casamento é difícil. É que a gravidez é difícil, ter filho é difícil, você viver tudo que você for fazer, se você não tiver um foco e a ideia de que você tem que comunicar o que você está pensando, tudo se torna difícil. O casamento não é... né, diferente. Então, quando eu passei por isso, a gente conversou, lógico que teve aquele momento de angústia, será que vale a pena? Aí a gente somou tudo e no frigir dos ovos, valia a pena a gente continuar casados, né? Quanto tempo que vocês estão juntos? 15. Foi um pouquinho, aí quando eu fiz 50 anos. E aquela coisa também, né? Você tá ficando era uma crise mais tua, velha, querida, de 50 anos. Ela estava surtando. Sabe? Não é fácil, acho que você né? teve uma crise sozinha. A menopausa. Existencial. Porque o Gerson nunca tem crise, né? Sabe que o Gerson é uma pessoa que pra ele acorda feliz. Ele é um amor, meu amigão da vida. Que amor, que você não conhece. Que amor. Casa com ele pra saber. Casa com ele. O amor é o Rian. O amor é o Rian. Ele é mesmo. Eu gosto disso. Eu gosto disso. O Gerson não é tudo isso, não, que vocês pensam que seja. É brabo, não, a gente briga e tal, mas eu acho assim, você falando em casamento, eu acho que o mais importante, além, claro, gente, o amor, o tesão, essa coisa do fogo, não pode deixar apagar. Eu acho que uma das coisas que minam o relacionamento é rotina. Às vezes você tá gostando da pessoa, mas parece que ficou chato. Então eu acho que é a rotina e parceria. Sabe, como você falou, você tem que ter coisas que você faça em casal, tem que ter o momento do casal, uma viagenzinha, coisas que vocês gostam em comum. Justamente porque é casal, tem que fazer junto. Aí, eu acho que muitos casamentos não dão certo. Sabe que nem a gente fala, e os opostos se completam. Não. Um pouco. Eu acho que isso um pouco. Yin Yang, que falam muito isso. A Isa e o Rian são Yin Yang, que eu sou 1000 por hora e ele é calmo. Realmente.
Há isso. divergências, mas tem Equilíbrio. complementariedade. Mas a gente, eu sempre digo que o Rian me equilibra. Ele é a calma que eu preciso, ele é o meu freio. E realmente é isso. Mas às vezes essa lerdeza dele me irrita. Eu quero que ele se agilize, eu sou baladeira. Eu, quando era um pouco mais nova, agora eu tô com preguiça. Mas eu, por mim, eu saía, gente, mesmo com o Arthur pequeno, depois eu saía de quinta a domingo tranquilamente. E o Rian paga pra ficar em casa. Então a gente tem, não é tudo mil maravilhas, mas diálogo, conversa, abrir mão. Eu já fui em show de gritaria. Ele já foi em showzinho de MPB comigo. Sabe assim, você abrir mão. Eu adoro jogar um baralhinho. Às vezes ele não quer, mas ele joga um baralhinho comigo, sabe? Então, assim, é uma coisa de você... Viu, Gerson? A Rian joga baralhinho com ela. Você não joga baralhinho comigo. Talvez seja isso que falta para melhorar o nosso casamento. Mas sabe o que é legal pensar? Assim, precisa talvez quebrar esse mito, assim, e então, olhar pelo lado do copo cheio, né? As crises são ótimas. É sensacional ter crise. Você volta mais forte. Quando a pessoa chega no consultório, eu tomo uma crise existencial, eu falo, sensacional, cara. Vamos lá, é a hora, né? Porque quando a gente sabe, tem períodos, a gente quantifica, crise dos 7, crise dos 15, mas a gente mas é perto disso, porque já deu tempo de você conviver. Hoje os casamentos às vezes nem chegam à primeira crise, terminam antes, que daí eu me questiono se foi a empolgação, porque também é fácil ir morar junto, experimentar isso, daqui a 8 meses depois, beleza, cada um do seu lado, acabou, muito né? precipitado às vezes, mas né? vamos pensar assim num casamento longo, né, que passou um tempo, que deu tempo de ter um filho, né? Enfim, vamos pegar 10 anos para cima, tá? É interessante a gente sentar sozinho, pensar sobre o que está acontecendo, se eu tô bem, se eu não tô bem, se de repente eu também não tenho alguma responsabilidade, né? Porque... Mas todo mundo tem, nunca culpa só de um quando o casamento acaba. Porque Ou quando dá certo também, nunca culpa só de um. É que acho que às vezes a Bônus gente cria dentro muita bônus. expectativa. Você às cria vezes uma você entrou expectativa numa sobre crise. a pessoa, né? Só que você entrou numa crise e você não quer sair. Você não quer se esforçar para sair da crise. Também tem isso. Pronto, Vale acabou, a pena. Não sou obrigada. Vale a pena, vale a Não pena. é? Isso que eu pensava, vale a pena. Aí no frigir dos ovos valia a pena. Porque eu acho que quando não valer mais a pena, é bem isso. Não valeu a pena, acabou. Daí acabou de eu não vez, tenho, né? eu não, Daí vocês não têm tem- medo de divórcio? A Flávia já passou por isso. Eu não tenho medo de divórcio, de me separar, não tenho medo disso. Eu tenho medo, sim, de continuar casada por convenção. Sim. Daí não. Pra mim, isso é difícil. Exatamente. Eu acho que você tá num relacionamento que é uma coisa que tem que estar bem. Sim, e eu acho que ninguém casa para se divorciar. Claro que não. Exatamente. Lógico. A Ninguém ideia não casa é para se essa. divorciar, Lógico. só que essas coisas acontecem. E tem gente que prefere lutar e continuar a se esforçar para dar certo. E tem gente que, quer saber? Deu certo até aqui, agora cada um para um lado. Tipo terapia de casal, vocês fariam? Quando você resolve uma separação numa boa. Porque eu acho que existe separação numa boa. Que não precisa ter briga, que não precisa ter traição, que não precisa ter discussão. Eu acredito que existe Agora, um divórcio numa Vamos boa. combinar que vocês tiveram muita maturidade para ter uma separação assim, né? Sim. Porque não é o comum. não Não é é o o comum. O comum é você já sai O comum é saturado. você perder as estribelas. Você briga pelos copos de Porque plástico. daí eu acho que você Mas Eu adoro a Isa. Gente, mas é que assim, ó, sabe por quê? Porque eu vou contar bem rapidinho. Eu e o Rian, quando a gente morava em Floripa, a gente teve uma separação. Antes de casado, a gente foi morar junto. Gente, a gente brigou por causa de uma mesinha de plástico Que ninguém da sacada. usava. De planta, uma mesinha velha. Sabe, não era nem o valor, não era nada. É só pra Era azar, porque eu não ia deixar aquela merda daquela mesinha pra ele, entendeu? A gente brigou por causa de uma mesinha de plástico, que ridículo! De 30 pila. Mas é porque vocês não estavam bem resolvidos. Isso, tanto a gente tava vocês- em uma- tanto tanto que que quando a vocês gente- voltaram e Isso. casaram e estão juntos até. Mas a gente brigou feio, a gente discutiu, nossa, cada argola da cortina. Eu falava 10 argolas pra mim, 10 argolas pra você.
quê? Dividir tudo super, assim, bem mesquinha, assim. Porque era o ódio, não era o ódio, era a briga, né? É que ainda tinha sentimento. Quando acaba numa boa, acaba tudo numa boa. Isso aí. Eu acho que quando acaba, a nossa produtora Adriele estava falando que na perspectiva dela, a separação, o divórcio sempre tem que ser conturbado. Mas aí... Aí eu já expliquei que não. Mas aí eu concordo com você, como a Ali falou, vocês falaram. Se você viu que não dá mais, se você senta com a maturidade, com a certeza, eu não quero mais, você também não quer mais, pronto, acabou, durou quanto durou, foi bom quanto foi bom, pronto, continuamos, né? Só que para você chegar nisso, Flávia... É a minoria, Meu Flávia. Deus. É a minoria. Até porque para duas pessoas deixarem de desejar uma outra ao mesmo tempo, é muito porque geralmente difícil. é assim, a primeira pergunta, você acha que você já fez tudo o que é possível para ter essa pessoa? Ah, eu já fiz, porque a gente já fez isso, a gente tirar o egoísmo assim, de fora, né? Mas não deu mais, né? Então ela tentou muitas vezes, só que sempre aquela pessoa, eu acho que eu tentei mais do que ele, eu acho que é muito difícil esse 1, 2, 3 e já. Até para perguntar, quem terminou? Os dois. É raríssimo. Nossa, é raro. E a terapia de casal? Então, eu sempre... Você acha que funciona? Funciona, só que eu explico assim, porque geralmente para terapia de casal chegaram os dois. Então, na abordagem que eu trabalho, né, pelo que eu conheço, é individual, justamente, começa individual. Por quê? Porque talvez uma pessoa realmente já analisou a história dela e não quer mais. E a outra ainda quer. Só que nem sempre as coisas... que geralmente a que procura é a que está mais no desespero para tentar ajustar. Não, vamos tentar então, agora terapia de casal. Eu já entendi. É tipo uma boia de salvação pro casamento, né? Entendi. E aquele vai arrastado junto. E a maior parte das vezes é a mulher que leva, né, o marido, porque até ela tá mais antenada, vai ligar ela, e no fim das contas ela vai, larga o marido lá, ele mantém a terapia e ela, então agora ele vai se resolver. Então às vezes cria até essa expectativa de que ele indo pra terapia, o problema vai ser resolvido. Vai se resolver. Esse papo de divórcio tá bom, mas a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fica aí. Voltamos, Papo de Divas, nessa sexta-feira com vocês. E hoje o negócio aqui tá quente. Estamos falando sobre divórcio. Relacionamentos é complicado. Bom, gente, e a pressão social? Que a gente está falando aqui, levando em conta, né, o homem, a mulher, os envolvidos. E os pais? E o trabalho, e a sociedade, e os amigos, porque tem muito disso. Vão falar, não, já começa assim, né? Ai, você tá divorciada. Não, e a mãe e o pai, muitas vezes a mãe e o pai não querem. Falam, não, filha, não se divorcie. Mãe, mas ele fez isso, ele me traiu. Não, mas perdoa. Mas isso acontece, homem precisa. Não tem uns papos assim? Mas conversem, você vai se entender. Ainda existe essa pressão familiar, social, e daí é complicado. E acontece isso mesmo. Vou falar, pai, vou falar de você aqui. Meu pai é super moderno, vocês conhecem, meus pais são divorciados também. Quando eu cheguei para ele, falei assim, então eu pedi para separar do Fabinho. Ele, não, filha, é muito difícil, não, para quê? Queria te poupar. Aí eu falei pra ele, escute, a vida é minha, olha quem fala. Tipo assim. Aí eu acho que caiu a ficha ali. Não, tudo bem, faça o que for melhor pra você e pra Catarina. Tipo assim. Mas eu acho que é uma proteção. Eu acho que ele queria ter poupado. Queria ter poupado do que ele e a tua mãe passaram. Pode ser. Com certeza. O Britão é muito bonzinho. Eu acho que ele Mas foi é uma coisa sentido. que todo mundo não quer, as pessoas não querem que a você gente se luta separe. pelo amor, a gente ninguém acredita. quer. Ninguém Como quer. a gente, eu fico triste quando eu fico sabendo que uma pessoa se separou. Não aquele coisa, ai, coitadinha. Não, eu fico triste que eu fico pensando, Que tão pena, sofrendo, não deu certo. sabe? Porque é um sofrimento. É um luto. Sim, claro que é. É uma vida, né? É que, na verdade, só fazer um parênteses, às vezes, a gente até estava falando antes desses relacionamentos. A gente tá falando aqui de casamentos mais duradouros, com história. Uma causa, talvez, que possa levar tantos jovens de casar... Porque, assim, ó, o pessoal, antigamente não era assim. Você namorava 4, 5 anos, daí noivava, daí... Nossa, você ia casar depois de 5, 7 anos com a pessoa, 4... Hoje em dia, em 6 meses, o pessoal tá casado morando junto. Às vezes, você não conhece nada, é um relacionamento muito superficial.
Eu acho que isso pode ser uma causa de muita gente se separar, né? Pode. Tipo, casa, já começa a ter uma penca de filhos, e aí? E daí quando separa? Daí eu não quero mais. Eu não sei o que você tem contra pessoas que se conheceram em 6 meses e já casaram. Esse foi o que aconteceu comigo. Em 6 Você meses continua. já estavam morando lá em casa. É porque mas você deu já certo. vinha com uma certa experiência. E você já era mais né? madura. Né? Ficou noiva Hoje, quantas na verdade, vezes? 4. Eu É já 4 estava pegando o vezes papel da noiva. ventania, né? Então eu já estava penteando Santa Catarina. Minha mãe já estava fazendo promessas, já estava colocando Santo Antônio de ponta de ponta cabeça. cabeça. O coitado já tava, pelo amor de afogado há Deus. anos. Meu pai já estava dando dote. Ó, quem casar, leva isso, ganha Eu tô isso. falando as meninas de Não, 18, novinha, claro, 20 lógico, anos, é. né? Tá ali, mal conheceu no teu momento de Agora, estudar, de descobrir, já casa. Tem gente que quando se separa, a gente... Agora, pensando bem, né? Tem umas pessoas que quando se separam, falam, graças a Deus, que coitada. Porque tem muita gente que a gente sabe porque que daí- fica por convenção. Antigamente Por acontecia dinheiro, muito isso. Por status. Nossa, o cara tinha 500 amantes. Gente, porque ser A mulher não divorciada tinha não é fácil. Não, a mulher não tinha condições de se divorciar. De repente acontecia um negócio, ela conseguia. Ufa. Nossa, se livrou daquela mala. E o divórcio também tem essas duas partes. Umas querem e não conseguem. Tem muita gente que quer se divorciar, que quer se separar, mas o cônjuge é o mantenedor, por exemplo. Sim. Exatamente. Não pode. Então fica casada porque não tem outra Não tem o que opção, fazer. gente. E aí, Eu quando tenho dó quando acontece isso também. entra agora nesse segundo momento, separou. Aham. Aí entra isso que você está falando, uma briga, porque querendo ou não, a mulher vai ter, dependendo lá de como vocês casaram, se vai ter um direito, Uhum, né? uhum. Então começa a briga de herança, de quem mora Guarda de onde, quem vai ficar com os guarda dos filhos, que geralmente são as que mais sofrem com a São separação, as crianças. né? Vem essa parte bem complicada, além do preconceito de dizer, ser divorciada. ela é separada. Mas quando a gente fala do divórcio, assim, a gente já coloca o divórcio do casal. Uhum. Então o casal fica muito centrado o que eles precisam, Sim, nas necessidades não que nos eles filhos. têm e não nos filhos. Então quando você lida com uma separação, eu pelo menos tento sempre colocar, tá, mas a criança primeiro, mas o filho primeiro, para remeter a eles a olhar para uma mesma direção. Eles estão se olhando, não conseguem um olhar para a cara do outro. Uhum. Então, às vezes, é muito difícil fazer eles perceberem que a ponte. necessidade dessa da comunicação saudável Mas eu não é consigo da entender criança. como que as pessoas não percebem. Se eu tenho uma colega de É que falando isso é uma trabalho exceção, que Flávia. separou Flávia, um pouco ela é perto uma de exceção. mim também, e que eu vejo que eles brigam por causa das coisas pros filhos. Ah, mas ele não vai pagar o colégio, então eu vou pôr ela na escola pública. Mas ele não vai pagar não sei o quê, eu vou pôr não sei o quê. Penaliza as Aí eu crianças. falei, cara, que pessoa louca. Mas assim, falei pra ele, Penaliza, beleza. Sofre mesmo. Penaliza a criança, penaliza a criança. Meu Deus, que nada a ver. Ainda pensei, ainda bem que eu não sou assim, gente. Né? Porque A Flávia Mas é uma é que assim, exceção eu à acho que regra. também deve dar eu um acho, desespero. graças a Deus, bom, né? Um É desespero, eu vou complicado. falar pelo lado da mulher, assim, né? Deve dar um desespero na mulher ela não se sentir apoiada para tomar algumas decisões, principalmente financeiramente. Porque, assim, vamos falar a verdade, né? Pagar uma pensão é pagar a pensão uma vez por mês. Ele pode ver o filho de vez em quando? Sim, ele vai ver o filho de vez em quando. Mas aquela preocupação diária dia, das da coisas mãe. todo dia, deixa ela talvez num desespero tão grande que ela pense, como que você não tá olhando para isso que eu tô sentindo? Você é pai tanto quanto eu sou a mãe, mas as responsabilidades que caem da sobre mãe. ela é da mãe. Então acho que nesse desespero ela fica, cara, eu também vou atacar ele, porque ele tá me atacando de alguma maneira, então talvez ela responda dessa Sim, forma, é isso né? mesmo. O ônus da criação ficou só com a mãe. E o pai ficou com o bônus de namorar de novo, de sair com os amigos, de gastar no que ele Pega de quer, vez de em fazer o que ele quando, quer, só não a sei o quê. E a criança, mãe é. ficou. Com Então, para tudo. ela, ficou como se fosse um ônus Sim. daquilo que restou do Se a gente casamento. pensar no- Só restou coisa ruim. O valor da pensão é baseado no salário dele, não é baseado nas necessidades da Dela, criança, da da criança, família e Uhum. tal. Então, assim, beleza, eu te pago isso, tá tudo certo. Gente, quanto que custa uma noite em claro, né? O levar a preocupação das não coisas. tem Então, preço, né? Quando fica com Mas uma febre, quando você fica se doente. separa, você tem que pensar nisso. É, Que você vai ficar com a guarda do filho e que vai sobrar mais. Eu vejo que quem é casado, geralmente sempre sobra mais para mãe. Uhum. Divorciado,
É a mesma coisa. E é óbvio que também você não precisa ficar num casamento falido fazendo uma criança de pequenininha segurando 2 adultos que não se amam. Que também faz mal pra por causa criança. E aí eu ela ficar também num pensava, casamento, né? eu vou continuar casada só porque eu tenho uma filha e eu não quero destruir esse conceito de família? Não. Então eu apartei esse objetivo, apartei isso, né? E pensei nas outras coisas, na relação casal. Eu tirei, né, excluí a família, o conceito, a segurança, né, e pesei outras coisas, porque a gente pesa Com só isso. certeza. Tem muitas pessoas que pesam só isso. Não posso me separar porque eu tenho filho. E Como é que tenho meu filho- certeza, tem né, muita não gente dá. que é casada até hoje só porque Por tem um causa dos monte de filhos. filho. É. E daí É. depois, né, às vezes nem um monte, mas aí a questão social, o status, ou a dificuldade, ou a facilidade daquele relacionamento, o que te traz, né, Agora, hoje em dia. não é fácil ser separada. Eu fico pensando assim, parece que a sociedade evoluiu muito, porque antigamente uma mulher não se separava porque aqui vão pensar. Mas ainda não existe, Flávia, preconceito. um preconceito Existe. muito grande. Eu vou falar uma coisa para vocês. Por exemplo, quem me sugeriu essa pauta, por exemplo, foi a minha sogra, que ela sempre falava assim, depois que eu fiquei viúva, que não é uma separação, mas ela não tem marido, ela nunca mais foi convidada a nada. Quer dizer, Exatamente. ela ficou excluída socialmente porque não tinha o homem do lado. Isso acontece com a mulher separada. Você acontece, deixa de ser claro. convidada para vários eventos sociais, porque quem na verdade era convidado era a família, o casal. As pessoas não Sim. enxergam a mulher sozinha. A minha mãe falou esses Né? dias isso, porque minha mãe e meu pai eram um casal, né, muito conhecido Que iam aqui da em cidade, tudo. que iam em tudo, Era mas convidada não para tinha tudo. o que acontecia que meus pais não eram convidados. Aham. A minha mãe nunca mais É, foi foi convidada convidada pra pra nada. Só, claro, coisas com as amigas, eu não vou esquecer as amigas dela, mas aquela quantidade de não. eventos não convida Não tem mais. mais. Você vê como que É uma sociedade machista que a gente Nesse- vive até hoje, claro. Partindo desse ponto de vista, é ainda machista, né? Porque parece que a mulher sozinha, ela não tem, não tem valor. Ela não tem mais aquela, mas se vai ser o casal. Mas por que não convidar só a tua mãe? Por que não convidar só a minha sogra? Por que não convidar só uma pessoa viúva, só uma pessoa separada? Porque de Né? repente podem achar que ela vai chegar lá e dar em cima dos casados. Sim, porque as mulheres Claro, divorciadas porque também têm porque os fama de ser mais homens- solta, né? Porque os homens casados são uns alecrins dourados. É tudo que a gente quer. É verdade. Tudo que a gente sonha É um homem casado, né? Meu Pelo Deus, amor, né? essas mulheres também têm vergonha na cara, né? Eu tô aqui pensando. Não importa a idade. Quantos anos tua sogra tem? Tua mãe tem, não importa a idade. As mulheres não têm vergonha na cara. Ninguém quer o marido de vocês. Gente, só como é que vocês. pode? Exatamente. É porque, como você falou, é alecrim dourado mesmo. Tipo Nossa, todo mundo vai dar em ninguém cima. quer. Mas né, é que Maria? talvez, gente, por causa de uma ou outra que tem um comportamento duvidoso, porque hoje em dia, vamos falar assim. a verdade, tem muita mas piriguete, novinha e piriguetona por aí, tem bastante. Aí desculpem, Novinha e mas velhona. Periguetona, periguetona, essa é tem nova, piriguetona né? que não se Eu olhei. enxerga, Mas é que daí é sai. mulher, né? Olha, a É, gente sabe. e tem as E piriguetinhas. tem as piriguetonas que são casadas também. Isso aí. não é? Então a O gente fato nunca de ser. vai fugir das piriguetes. Casados, É. divorciados. O negócio solteiros. é cuide do seu relacionamento, converse, regue, dê risada. Eu acho que um relacionamento você tem que se divertir junto. Regue o seu Até alecrim dourado. Vocês não viram agora essa semana que apareceu? Não sei informações muito precisas sobre isso, mas até é um relacionamento que as pessoas estão se questionando, porque acabou, né? Uma famosa que se separou do marido, que ninguém sabe se é verdade, se é marketing. Virgínia e Zé Felipe. Essa agora, quando você Eu acho que é mentira. Eu acho que é separaram. mentira. tá em tudo. O Zé Felipe, pra te situar, é o filho do Leonardo, né? E a Virgínia é uma, aquela sei lá, lá, uma sim. influencer, Aquela que tem o modelo. abdômen chapado. Isso, que tem uma Se barriga viu só- horrível, viu mas só, é de tão Pera, engomada. agora que a gente Nossa. chamou pessoas mais populares, aguardem o próximo bloco. Ai, Agora gente. você já sabe que eles vão Vamos falar participar deles. do nosso programa, né? Porque a Virgínia mandou uma mensagem pro nosso programa. O que ela vai foi fazer na ela. vida Vamos dela resolver. agora que ela se separou? A gente vai resolver o problema da vida dela. Então, no próximo Próximo bloco, vamos resolver o problema da separação da famosa Virgínia, não sei o que é o Zé Felipe. Vê como ela é, né?
Já voltamos. Depois de muito a gente discutir aqui sobre essa separação, se é verdade ou não é, do Zé Felipe e a Virgínia, porque, nossa, importa muito isso para nossa vida. Mas, enfim, né? Pra dar ibope, gente. Gente do céu, já- né? Ibope. Gente, falar Ibope já divulga a nossa idade. Gente, não existe Essa mais palavra. Ibope. O que A palavra Ibope O que é é agora, uma então? coisa muito das antigas. Ai, Peraí, que o que é Guilherme agora falou que esses usa? dias. Esqueci. Sério? Ai. Mas não é Ibope mais. Tanto que às vezes eu falo Ibope e ele fala, meu, Isa, não fala Então cancela a Ibope. palavra Gente, Ibope, que vai dar um E eu que esses up. dias me Vai dar larguei. um upgrade. Isso aí. Eu falei, nossa, mas isso é o supra-sumo. A pessoa ficou me olhando, o que é supra-sumo, né? Eu falo Gente. até hoje, isso é o supra-sumo. É a melhor Tá, e coisa que agora tem. o supra-sumo do momento é essa separação. Virgínia e Zé Felipe. O que tá chamando a atenção? Eles têm 3 filhos, começaram a ter uma penca de filho um atrás da outro, e eles têm um filho de 8 meses. Mas não tinha uma relação linda, maravilhosa, Uma cor-de-rosa, casa, não sei o quê, Então, não sei o uma quê. casa, E como que de festas. repente, assim, como a gente Acaba. fala lá em Palmas, deveria. Deveria dar. De repente, Como que aconteceu isso? o que saiu a explicação? Que o relacionamento não tá bom, então antes que eles briguem e comecem a se Já vão odiar, separar. Que eles vão já pro vão tapa. separar. Acho estranho. Tem um grupo falando que isso aí é marketing. Ah, que é acho, essas gente. jogadas. Ah, sabe, eu me lembrei agora Porque também. ela tava lá naquela CPI, o povo tava cancelando ela perdeu 50 milhões de seguidores. O que ela foi fazer Eu na CPI? acho que CPI dos isso... Becks lá. Eu Ah, acho que verdade. esse Negócio dos divórcio Becks, veio tigrinho. pra ela voltar à mídia, recuperar em seguidores. Eu acho que pode Eu ser. acho. Eu acho Gente, que não é verdade. agora me lembrei de uma separação. Lembra quando a Sandy se separou A Sandy Júnior? A Sandy Júnior se separou daquele maridinho dela? Sim. O da música? É, nossa, eu Lucas nunca mais... Lima. Gente, Eles voltaram Lucas Lima. depois. estão casados agora? Não. Mas não. eles se Voltaram separaram. e se separaram. Meu Eles se ponto tá separaram. dizendo que eles não voltaram. E daí eles Não, voltaram vocês uma tiveram época e voltes. separaram de novo. tiveram um tá. remember. Eles tiveram um remember e se separaram de entendi. novo depois. Mas eu fiquei pensando, gente, se até a Sandy Júnior se separou. Não, e daí o que foi Cara, legal? O Sandy que também que fica foi de saco legal? cheio. Vamos pegar um exemplo dela, Sandy. Ninguém viu se ele saiu com alguém, se não viu, né? Cara, ela conheceu alguém. Pronto. Todo mundo foi pra cima dela. Cara, ela tá com um namorado assim, tá. Imagina, você se separa do Gerson, né? E você vai sair aqui. Como seria Meu sair Deus, depois olha, de Isabel, separada? mal se separou, já tá saindo. Já tá na balada. Imagina. E você feliz. Gente, Pele, transando todo dia. É, faceiro. Ei, mas Pronto. Quem vê pensa quem que é te assim, falou né? que eu não tô transando todo dia? Não, no Não. meu Só pra exemplo, você você já já... Outra me fala que eu gosto do Rony Vol. Não, no Boa. meu exemplo, você se Você tá separou. Você se confundindo. separou É. do Gerson já, né? Uma mulher mais velha. Nossa, viu? Acabam comigo, Não, gente. tô dando Era isso. só... Eu me porque separo tem 50 e saio por aí e encontro um lindo gostoso, E talvez resolvo aí ficar. 10 anos mais novo que eu, talvez e queira ficar com ele. O que vão falar de mim? Ah, lógico, né? Vão cair Nossa, matando. olha, Coroa pegou a assanhada. casinha. Coroa Não, assanhada. Já começa assim, via a Ali lá em tal lugar, porque tem lugares que eu não posso ir. Porque Ah, eu sou lógico, velha. Então, assim, claro, ou uma lógico. mulher ou um homem mais maduro, taranana, iriam encontrar pessoas num aplicativo do celular. Se eu fosse me separar do meu marido, a primeira coisa que eu iria fazer era ir na missa do sábado, né? Porque daí lá eu ia olhar os velhos, né? Vamos lá na missa solteira, tô né? fora, Porque eu onde é não. que eu vou achar alguém para ter um relacionamento com 51 anos? Não, mas Vai você tá ser, eu falando não como quero se um fosse o velho. fim do mundo. Mas Não, você é pensar nova. alguma coisa. Não, pra mim não ia ser um problema nenhum. Não, claro que é, Gerson. É isso que eu quis dizer. Agora, depois dessa, Não. você separou. Não, depois dessa você vai. Não, lógico que pra mim não ia ser um problema. Mas lógico que pra ele ia ser muito mais fácil, porque justamente, nossa, como é que eu ia com 51 anos sair à noite e pegar um piá? Gente, mas hoje em dia não tem mais isso. Ah, um pouco tem. Não tem. tem. Mas que o homem, eu acho assim, um casal se separa, o homem rapidinho É. já arranja outra, não que vai namorar, sério, porque eu acho que até os momentos quando a gente se separa é diferente. É. A mulher tem aquele tempo de chorar, do luto, Sim. de ficar 72 talvez um horas. tempinho. E o
cara já bebe todas, já vai, já pega uma ali, pega uma outra aqui. Eu acho que o homem já é mais rápido, já começa a namorar a primeira que aparece, sabe? Eu acho que o homem é mais fácil. Mas a coisa boa, assim, baseado em fatos reais das pessoas separadas, depois tanto o homem quanto a mulher, mas tô falando mais pelas mulheres, elas despertam para algo que talvez elas não tenham sentido em 20 anos de casamento, 25, que é a questão da sexualidade, esse autoconhecimento que ela já tem. Eu faço se eu quero, eu vou aonde eu quero, Uma eu sei falar segurança não. maior. Ela vem numa versão muito melhorada. Eu acho então, que uma mulher separada, Uhum. ela consegue encontrar sim, viver bem. Pensando na minha perspectiva, se eu me separasse hoje, não ia sair. Eu acho que não ia ser. mas Até ainda, porque né? se eu me Às vezes. separasse, não ia ser por falta de sexo. Gostou, né, Gerson? Agora ele se sentiu. Ia ser por outros motivos. Então, acho que também tem os motivos da separação. Sim. Porque, como você falou, Flávia, às vezes o casal parou de transar, parou de beijar de língua, parou de não sei o quê. Aí, talvez a falta do sexo seja um motivo para a pessoa sair bem louca, dando para todo mundo, comendo todo mundo. Agora, se não for esse o motivo, daí talvez tenha, né? Você vai com mais Mas eu parcimônia. acho que o homem sempre. Mas pensando Sério? na individualidade, assim. Nem o homem fica em casa, eu acho. Não, separado não não, fica. né? Não, até o Rian, que não gosta de sair. Vai sair. Nossa, que essa época que a gente se separou, que a gente teve uma briga, ele era o baladeiro. Sim. Porque eu tinha muitos olhos em muitos lugares. Gente, eu falava, meu Deus, comigo não queria Mas sair. sabe- Agora balançou uma bandeirinha, tá aquele na balada. aquele ditado que você só conhece a pessoa depois que ela separa, faz muito sentido. Ele ia pra balada faz direto, sentido, meu faz bem. muito sentido. Entendeu? Só que tudo depende também de quem, homem ou mulher, não importa. Mas eu penso assim, quem escolhe, quem toma essa iniciativa, sofre de uma determinada maneira. Isso, Porque, putz, claro, ela lógico. angustia antes, ela sofre, ela pensa como que vai fazer isso. Cara, a pessoa sofre demais para tomar essa decisão e chegar até a outra e comunicar. E a que recebe essa informação entra num outro estado ali também, de uma tristeza, por que isso, o que aconteceu, o que eu não eu sei, fiz? o que eu Mas fiz. sempre o divórcio é mais fácil para o homem. Não importa a situação, sempre é mais fácil para o homem, porque a gente tem filho para cuidar, É que a gente cachorro, tava falando isso casa, antes, né? trabalho. A gente não quer sair muito para não se expor Tem que se por preservar, causa né? do filho. Isso aí. E o homem não, Isso não aí. se preocupa com isso. Não posso, não saio com ninguém durante a semana, porque eu tenho a minha filha, eu não vou deixar ela em casa para sair com um cara. E não levo ela junto porque eu não quero apresentar ela para alguém que eu não tenho certeza que eu quero ficar junto. Mas porque você é O consciente, homem né? não, o Uma mãe homem pode consciente. sair todo dia porque ele vê o filho um final de semana a cada 14 dias. Se vê Mas como- acaba sendo mais fácil, Claro. não adianta. Paga pensão, faz mais que a obrigação. Acho que tinha que pagar muito mais do que paga. Não estou falando do meu, porque o meu paga bastante, mas estou falando de todos que tem que pagar mesmo, porque cuidar de criança toma tempo, Exatamente. fazer tarefa, mandar tomar banho, escovar os dentes. Eu acho que as mães acabam arcando com muito mais do que os pais no divórcio. E- Até para escolher alguém. E até também tem essa questão, cidade pequena também é mais difícil do que cidade grande. Então, daí aparece Né? uns cacos casados mandando mensagem pra gente, amigo. Não. Não. Exatamente. E tem isso também, depende do lugar, né, gente? Se você tá, por exemplo, assim, numa capital, que você vai ter uma cidade grande, muitas opções, você, sei lá, daí você vai fazer um yoga, entra na aula disso, vai numa super academia, vai viajar, sabe? Pega um massagista gostosão, vai fazer coisas. Agora imagina que, né? Agora mas depende... Vamos falar da nossa realidade. Assim. Eu vou falar pelos os depoimentos, né? Cara, as mulheres que se separaram, sofreram por um período, tiveram que enfrentar todo esse preconceito de cidade grande, de cidade pequena, às vezes a dificuldade do divórcio, a separação, os bens, reorganizar a vida financeira, tá um ano. E agora elas estão vivendo essa... Melhor fase da vida. Nossa! Liberdade. Sensacional. O quanto elas rejuvenescem, resgatem a autoestima. Elas não faziam coisas antes porque não eram apoiadas, agora elas são mais corajosas. Tipo, eu ouvi mulher que falou que aprendeu a dirigir, que pegou a estrada, que fez a cirurgia que ela queria, que entrou em tal atividade para fazer. libertação. Quando ela fala assim, nossa, viver sozinha é
muito bom. Agora eu sei quem eu sou, porque antes eu vivia para nós, ou para os filhos, ou pra, né? Então agora eu consigo fazer o que eu quero. Às vezes eu sinto e falo, nossa, ai, o que eu vou fazer agora? Então eu tomo vinho sozinha, eu faço isso, eu faço aquilo. Então parece que deu assim, ó, rejuvenesceu. Ela começa a ter uma experiência diferente. Inclusive, todas que eu tenho ouvido, assim, elas falam, eu me arrisquei a conversar com alguém. Eu não sou muito da era da tecnologia, porque até vamos pensar, mulheres que têm mais idade. Sim, agora é difícil. nossa, Né? Eu arrisquei, porque no começo tinha um certo preconceito, mas agora eu consigo fazer isso, então eu enfrento. Mas também, assim, se gosto, gosto, se não gosto, não quero. Sim. E tá tudo certo. Então, eu vejo que elas, tanto, né, eu não queria falar só das mulheres, né, mas que as mulheres, elas têm agora tentado se esforçar a se adequar a um tempo e dar realmente, assim, até, nossa, que negócio legal esse de ficar assim, né, parece tão bom. Que também tem o pós-divórcio, né. Sim, o Então, pós-luto do divórcio. Pós-luto, que daí ela tem, assim, nossa, ela faz uma retrospectiva da vida dela e ela volta resetada, assim, pronta para viver a vida, talvez para coisas que ela nunca tinha pensado em fazer. Que bom, né? Então, eu acho que isso é importante, porque o difícil também é quando, por exemplo, a mulher se separa e de repente já tem um relacionamento com uma outra pessoa sem que ela tenha revisitado tudo que ela passou lá atrás, né? Isso, pela carência. E agora eu vou piorar essa situação. E quando se separa e o cara assume a amante? Se separa e o cara já tá na semana seguinte, assume a amante. Vamos deixar esse assunto pro próximo programa, entende? Porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então, aproveitando esse momento, né? A gente já deixa, quem sabe, esse próximo assunto em pauta, né? Que eu falei que ia ser. Dá pra fazer episódio 1, 2, 3 e vai longe. Então, a gente vai ter que encerrar, né? Apesar de a gente nem ter percebido que o tempo passou tão rápido, né? E a gente espera a participação de vocês, inclusive mandem perguntas, resolvemos os problemas, contem a sua história, quem sabe a tua história pode vir pra cá também. Se quiser que a gente dê um Eu vou te mandar mensagem, Virgínia, depois. É pra gente falar com ela. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau. Fim de semana. Boa. Até a próxima.